Olá pessoal, eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia e vim trazer aqui a correção da semana 2 do PET volume 6 do nono ano do ensino fundamental. Atividade 1, ele está perguntando lá, qual que é a participação do setor secundário na economia da Austrália? Então aqui é só para identificar, setor primário é tudo que for de matéria-prima, tá? E o setor secundário é o que vai transformar a matéria-prima em algum produto. Então aqui a gente vai ter que lá na Austrália o setor secundário é o que? Automobilística, eletrônica, mecânica, química, siderúrgica, petroquímica e da pesca. Eu trouxe aqui um exemplo, ó. A indústria de carro, ela está transformando, vamos dizer assim, um aço, o ferro, um carro, tá? Estão transformando uma matéria-prima, então tem a borracha nos pneus e tudo mais. E a B, qual a participação do setor primário na economia da Nova Zelândia? A participação é pela cultura de grãos, a criação intensiva e extensiva de ovinos, exploração de ferro, cobre, urânio e gás natural. Então aqui eu trouxe como curiosidade a criação de ovinos e as ovelhinhas aqui. Atividade 2. O mapa se refere a qual continente? Então tem um mapa lá no PET, tá? Então é o continente asiático. E de acordo com o que foi estudado, quais são os países com a indústria mais avançada deste continente? Isso aqui é bem fácil, também está lá no textinho. Japão e Coreia do Sul. Então trouxe aqui uma imagem, como é lá no Japão. Então o Japão ela é bem conhecido como esse avanço, né, da indústria. Então lá é tudo bem tecnológico, né? Até porque é um país bem pequeno, então eles têm que aproveitar mesmo bem a questão de espaço, de usar muita tecnologia. Atividade 3. Reflita sobre as diferenças entre crescimento econômico e desenvolvimento socioeconômico. Elabore um pequeno texto abordando o caso da China, cuja população carece de melhores condições de vida apesar de um elevado PIB. Então lá, crescimento econômico é relacionado à quantidade de dinheiro, ou seja, aumento do PIB. Já o social está relacionado a ter dinheiro, mas melhorando a qualidade de vida das pessoas, tá? Que se vê é que na China algumas poucas pessoas se enriqueceram e a maior parte sofre com desigualdade. Então lá a China, por ter essa ideia de absorver muita fábrica para geração de emprego, empresas multinacionais de outros países, acaba que esse dinheiro ele fica com poucas pessoas e a população mesmo no geral aqui ela fica bem empobrecida. Mas isso vem mudando, né? Então assim também está um pouco relacionado à questão da China ela ter uma população muito alta, então assim teve a questão da lei de um filho só, então isso também já está melhorando. Então assim o governo também investe muito na compra de alimentos, então até a quantidade de carne que uma pessoa ela consome em média reflete numa condição de vida. Então quanto mais carne você consome, melhor tende a ser a sua condição de vida, já que é crucial com proteína e tudo mais. Atividade 4. Qual o título da anamorfose, o que ela representa? Então lá, o título eu coloquei PIB, Produto Interno Bruto dos Países, e a relação do PIB distorcendo a sua extensão territorial para representar a quantidade. Então assim, quando se fala em anamorfose, é essa relação de distorcer para o que representa. Então aqui eu trouxe até o caso da pandemia, né? Como que ela está aqui no Brasil. Então você vê que São Paulo, o território de São Paulo, ele teve essa distorção. Por quê? Teve muitos casos lá. Você vê que já Minas Gerais, o estado aqui teoricamente ele está menor do que a gente vê no mapa. Espírito Santo, ó, como que ele está bem alto. Então significa que teve bastante casos lá em comparação ao seu território, ao tamanho do seu território. Então aqui quando se fala na anamorfose é essa ideia de fazer a relação do que está falando, né, distorcendo o seu território. E atividade 5, preenche a tabela com os países em destaque em seus respectivos continentes. Então lá, Europa, coloquei Alemanha, França, Itália, Reino Unido, tá? No laranjinha. Ásia, China, Coreia do Sul, Japão e Índia, tá? E Oceania eu coloquei só a Austrália, até por causa do restante aqui da Austrália ser muito continente, ser muito ilhas, né? Então assim, não tem como ter um PIB tão alto mesmo. Então assim, ilhas que não tem uma população tão alta, então fica somente a Austrália. Então com isso a gente termina a correção da semana 2 do nono ano, ok? Bons estudos!